Eu só fico com homens que são casados. Você acha que hoje em dia, né, como uma sacerdotisa, muitas pessoas devem te procurar para magia? Né? Correto. Essas magias que essas pessoas muitas vezes buscam, elas poderiam resolver por uma conversa, um consenso? O que eu quero dizer? Você está com raiva de fulano de tal, né? Você poderia ter uma conversa civilizamente, de uma forma civilizada, educada e resolver o seu problema. Mas não, você quer resolver na magia. Adoça fulano de tal para mim. Muitas magias, elas podem ser resolvidas. Como que é esse critério de que isso é realmente uma magia, isso não? Isso é uma coisa que você deve ir lá e resolver. Como que uma sacerdotisa toma essa decisão? Vamos lá, eu vou campo amoroso, porque adoçamento a gente fala muito de campo amoroso, Sim. né? O que a gente tem que se entender é o seguinte: a gente não pode entender que Pombagira e Exu é capanga particular. Que a gente vai chegar lá, vai dar um negócio para ele e trabalha ali para mim, né? Isso não existe. O primeiro conceito então é entender se tem caminho para isso aí. Se há necessidade disso. Como você falou, há situações que não tem necessidade, mas a pessoa quer. Agora, um exemplo, fazer um trabalho de campo amoroso. Tem que ter toda uma logística, senão ficaria fácil, né? Mas eu gosto de fulano e eu quero amarrar ele. Você tem caminho para aquela amarração? Já teve uma conexão com aquela pessoa tal qual você quer amarrar? Porque se fosse assim, tava todo mundo... Reparem que ninguém quer amarrar um fazendeiro, né? É sempre uma pessoa que realmente já está bem quebrada e quer amarrar por ego. Isso não quer dizer que Pombagira vai trabalhar como se fosse um capanga. Eu vou lá, coloco meia dúzia de coisas na Pombagira e falo, trabalha lá para mim. Tem que ter um caminho. Tem que ter. Eu costumo, principalmente com mulheres, que é um público que realmente procura muito em relação ao campo amoroso. Eu tento mostrar que o sagrado feminino não é isso, né? Porque a partir do momento, não julgo quem faça amarração, porque eu tenho meus prós e os contras. Acredito que tem certas situações que a amarração ela entra sim. Mas acredito que o poder feminino, a Pombagira, ela traz isso para a mulher, né? Dela se empoderar, dela ver que ela é uma mulher foda. E não precisar ficar se prendendo a tão pouco, né? Se humilhar por sentimento. Mas acredito que poderiam ter essa conversa. O difícil é a pessoa entender isso. A gente tem essa dinâmica de entendimento. De repente você pode chegar no Felipe, resolve, conversa e tal. Mas vai ter uns que vão aceitar. E vai depender do oráculo. Se a entidade fala, bora fazer, bora. Como eu falei, né? Tem situações que eu vejo como certo e errado dentro das amarrações amorosas. Sinceramente, honestamente falando, você acha que a popularização que se deu e a banalização da quimbanda que está acontecendo é mais por conta da popularização, que vamos supor, a gente mesmo acaba trazendo isso, não tem como negar, ou por conta do comércio que se tratou, do que a quimbanda virou, ou as duas coisas? As duas coisas. Exu hoje está sendo comercializado de forma até suja, né? Exu e Pombagira. Exu é produto. Infelizmente. Vendem muitas facilidades, igual eu vejo, né? Vendo pactuação de riqueza, de pobreza que sobe, que desce, né? Para todo mundo, e a torta e a direito. Lembrando que às vezes aquela pessoa vai pagar aquilo para fazer, ela não tem caminho, porque ela nem tem cabeça para manipular o dinheiro que ela vai receber. Porque tem pessoas que você pode entregar 1 milhão na mão dela, não vai demorar muito tempo, ela vai voltar a ser pobre. Essa facilidade, né? Então tem sim. E as pessoas acreditam, né? É bonito, né? Olha, então eu vou fazer um pacto ali, eu vou ficar bem financeiramente. As pessoas vão cair nessa, então virou algo fácil. O que a gente dentro da quimbanda não entende. Como que você, como uma sacerdotisa, consegue ter um critério interior de entender que tipo de magia que você vai fazer e que tipo não? Ou você segue somente o que o oráculo vai dizer? Eu já tenho, além de eu ter já uma caminhada, análise clínica, né? A gente já consegue ter uma noção daquilo, mas tem que partir de jogo. Jogo, né? Exu tem que confirmar, tem que ser confirmado o que tem que ser feito ou não. Né? Trabalhar no achismo é um tanto quanto perigoso. E sobre as consequências da amarração amorosa, só para concluir. Não, tranquilo, eu vejo muita gente falando, muita gente perguntando também sobre amarração amorosa. Você amarra uma pessoa. Quais são as consequências espirituais disso? Tanto para quem foi amarrado, quanto para quem está amarrando, né? Ou se não existe consequência nenhuma, a magia... Vamos lá, dentro do meu campo de visão, até do que eu trabalho, a amarração amorosa consiste em crime de oportunidade. Ninguém vai ficar amarrado a você porque te ama, tá? Eu vou amarrar porque eu vou fazer com que você dependa daquela pessoa. Não existe mudar o sentimento de ninguém.
Não tem como ninguém ter acesso. Eu vou mudar a cabeça do Felipe. Eu acho que se fosse assim, nós tiraríamos um exemplo. Quem é homossexual deixaria de ser, a pessoa que é depressiva deixaria de ter depressão, porque eu vou fazer a entidade manipular a sua cabeça e você vai passar a pensar diferente. Se a gente entende isso, a gente tem que entender para outros campos. Ninguém muda, do nada a pessoa passou a gostar de mim. Eu vou fazer uma logística, aí que entra esse negócio dos reinos. Eu vou fazer todo um trajeto, porque eu vou fazer um exemplo, eu vou fazer Felipe depender de você. De alguma forma ele vai ficar preso a você. Essa é a amarração. Ah, não, por favor. Tô brincando. Ah, merda, vai mesmo. Mas o que eu tô querendo dizer aqui e que também não é coração de mãe. Não cabe a todo mundo. Mas eu tenho minhas reservas. Vamos lá, dar um exemplo. Eu casei com ele, aí ele se tornou famoso, ele ficou muito bem. Naquele tempo de pobreza, ele estava do meu lado. Então agora que ele está bem, aí ele vai começar a pegar um monte de mulher, ele vai me largar. Aí merece, né? Porque assim, quando a gente fala de Exu e Pombagira, a gente fala das duas visões. O que é certo e errado? Será? Então quer dizer, agora que ele está na melhor fase, eu vou largar aquela que correu comigo uma vida inteira, né? Mas vai de caso para caso. Eu ainda prefiro conversar com a pessoa e mostrar para ela que ela não tem necessidade disso. Mas não vou mentir que tem situações que valem sim, que cabem sim. Já aconteceu de você fazer algum tipo de amarração e a pessoa desistir? Falar, não quero mais, tira esse cara daqui ou tira essa mulher daqui? Já aconteceu. Inclusive, nesse caso, ela veio bater na minha porta porque ele se tornou um agressivo, um agressor. E aí? Ela trabalhava, ele ia no serviço e quando saía do serviço, saía com os amigos, né, do serviço, aquele monte de gente na hora de sair. E na cabeça dele, estava conversando com outros homens e ela veio para me procurar, para me desfazer. Mas tudo isso é avisado, né? Antigamente, quem é da Quimbanda, quem é da Umbanda mais antiga vai lembrar disso, né? Que passavam até era muito no rádio, que contavam histórias de que mulheres morreram depois que fizeram a amarração, né? Mas tudo isso parte do princípio do que você quer, né? Existe amarração, existe obsessão. Mas aconteceu sim de uma vir me procurar.